E aí, meus amigos? Bom ou não? Vou começar esse vídeo indo direto para o assunto mais polêmico, que foi o pré-debate. O pós foi macetada, desespero canhota, fandangos embaixo da cama e uma sucessão de coisas maravilhosas que a gente já vai comentar porque nós vamos reviver os melhores momentos. Que foram muitos. Então vamos logo esclarecer aqui as coisas? Moro e Bolsonaro lado a lado. E nem é figura de linguagem não, viu? É lado a lado mesmo. E aí você vai vir aqui e vai dizer... E agora, hein, Bárbara? Como é que você vai fazer com os vídeos que você fez falando do Moro? E aí eu vou te responder... Eu, candidato? Ai, esse Moro... esse Moro... Brincadeiras à parte, eu espero que todo mundo entenda. O que está em jogo no dia 30 é a chave do cofre que guarda não só o nosso dinheiro, literalmente, mas guarda também o nosso futuro. Guarda a saúde e preserva a vida dos nossos cachorros. Porque, olha que Tardelli. Olha que Tardelli. Vê se Tardelli tem cara de picanha. Não tem cara de picanha. Não tem cara de picanha. Então, agora, nesse momento, eu tô levando aquela máxima: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Acredito que esse seja o pensamento do Bolsonaro e também do próprio Moro, já que o Nine avisou que se voltar ao poder vai atrás de todo mundo. Moro e a sua trempa e o delegado que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quietos. Eles sabem que eu não os deixarei quietos. Ou seja, eu nunca tomei o remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe, não tem problema, eu vou atrás. Quem anuncia uma perseguição assim na cara dura, né? Nine ou é um cara de pau, com muita coragem, ou tem muito ódio naquele coração peludo. Mas enfim, até dia 30, nós temos uma missão em comum. Com a segurança e futuro dos meus filhos e dos seus filhos garantidos, aí a gente senta aí e conversa sobre o dia depois de amanhã. Até lá, toda ajuda é bem-vinda. Os caras têm toda a mídia unida. Nós só temos uns aos outros. E se é necessário reagrupar para derrotar o titã bestial, eu já me alistei nesse grupo. Surpresa polêmica esclarecida, te prepara! A noite de ontem vai animar muito essa semana. Minha primeira surpresa foi me dar conta que até o Nine vai votar no São Tarcísio. Então foi a única conclusão possível que eu cheguei, já que o próprio Nine rasgou uma seda danada pro homem. E eu fico pensando, né, coitado do Haddad, esses elogios ao Tarcísio ontem, outro dia o Nine lá falando que o Nordeste estava abandonado na educação porque nunca teve um governante que priorizasse a educação na região. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. O Nine, 8 anos na presidência, disse isso ao lado do Haddad, que foi seu ministro da educação. Toim. Mas esperar o quê? Nine fez ontem uma referência à ponte construída na divisa de Minas com Mato Grosso. E o cara literalmente ignorou o estado de Goiás, que fica entre Minas e Mato Grosso. É esse cara que vai resgatar a educação no Brasil. Mas vamos aqui ser justos e sem paixões, então eu vou trazer a real dos fatos na minha percepção. No primeiro turno do debate, o Nine prendeu o Bolsonaro na questão da pandemia. E como o Nine começou perguntando, ele ditou o assunto. Eu achei o Bolsonaro passivo demais e eu acho que ele poderia ter sido mais incisivo. Principalmente quando o Nine disse que na pandemia de 2009 ele disponibilizou picadinhas super rápidas. O cara se colocou como o Jedi do negócio. Mas a verdade é que na pandemia de 2009 a China começou a ser imunizada em setembro de 2009. Já o imunizante só foi chegar no Brasil em março de 2010, ou seja, 6 meses depois que já havia começado no mundo. Dá um Google aí e confere. Depois vocês me contam. Não é necessário eficiência quando semente com uma cara boa, sabe? Com uma cara de saúde. Acredita, engana muita gente.
Mas no outro momento eu fiquei meio assim, só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Bolsonaro perguntou por que o Nine não transferiu seu Marcola para um presídio federal, que, diga-se de passagem, foi uma das primeiras coisas que o presidente fez logo no início de 2019. Então ele perguntou por que foi que ele manteve o cara em São Paulo. Nine teve a coragem de dizer que isso rolou em São Paulo e que aquela gestão era do Alckmin, seu vice, e que ele, Alckmin, deve ter tido seus motivos para não transferir. Rapaz! Inacreditável. Outro momento muito bom foi quando o Nine disse que ele entregou 88% da obra da transposição do São Francisco. Cara, foi aquela levantada pro Biruliro cortar que o cara mandou imediatamente o seguinte: então faltava 12% para Dilma terminar a obra em 6 anos? Por que ela não fez? Porque a corrupção sugou o orçamento. Ficou claro? 12% de uma obra que mataria a sede do povo nordestino não pôde ser feita em 6 anos. 6 anos. Quem entregou essa obra foi sim o presidente Bolsonaro. E é muita ingenuidade achar que o povo nordestino não sabe disso. Mas, mesmo assim, eu daria a vitória do primeiro round pro Nine. Aí veio o intervalo. E você sabe o que acontece nos intervalos dos rounds? Tan, 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 tan. Fih, com pressa de gelo, massagem no ombro, o Biruliro levantou e chamou o Nine pro melhor estilo. Dá que eu te dou outra. O Nine foi perdendo a reação. E eu vou frisar aqui o que, pra mim, foram os 3 pontos Everestes do segundo round. Sim, minha nova referência, porque todos os pontos foram altos pro Bolsonaro, mas esses 3 foram o Everest. O primeiro foi quando Dona Vera... Pausa antes de continuar. Bolsonaro, quando viu a Vera, falou: prezada, satisfação em vê-la. Eu fiquei tipo... então tá... Beleza, voltando. Dona Vera perguntou se os candidatos, caso eleitos, mexeriam na composição do Supremo na quantidade de ministros. Aí o Nine veio com blá blá blá, ministro do Supremo tem que ter currículo, não pode ser nomeado na amizade, tem que ser qualificado. Na hora eu só lembrei que seu Toffoli, indicado pelo Nine, além de nunca ter passado no concurso para juiz, também já foi advogado do PT. O que obviamente criou um grande ué na minha cabeça. Mas o ponto Everest foi a resposta do Bolsonaro, que logo de cara mandou apenas a verdade. A proposta de aumentar a quantidade de ministros é de Dona Erundina, do PSOL, que apoia quem? Tchan, tchan, tchan. É, ele mesmo, o descondenado mais pop da Suprema Corte. Quem é que quer controlar o judiciário agora? Pois é, menino, constrangedor. E enquanto Bolsonaro deixava claro que o Nine só estava lá no debate porque foi descondenado pelo Fachin, que foi o ministro indicado pela Dilma do PT, que seu Fachin em 2010 estava lá, vote Dilma, vote Dilma. O Nine estava deixando no ar a possibilidade de uma nova constituinte. Tipo Boric do Chile. Legal, né? Não, meu amigo, não mesmo, isso não é legal. E aí Bolsonaro termina a fala com um compromisso feito que não será mexido à composição da Suprema Corte. Coisa que o Nine não fez. Segundo ponto Everest do segundo round foi quando seu Josias, do UOL, afirmou que o Petrolão e o orçamento secreto eram iguais e que ambos foram usados para controlar o Congresso. De imediato, Bolsonaro respondeu: pá! Cara, você tá louco? Tá, ele não falou assim, mas o cara comparar Petrolão com orçamento secreto... tá de sacanagem, né? Logo eu poderia explicar que orçamento secreto não tem nenhum tipo de controle pelo presidente da República. São os próprios congressistas que decidem entre si. Mas é muito mais legal e até crível para os desconfiados deixar o Janones explicar. Eu não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto, né? O orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional e não mais só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria. Todo mundo condena o orçamento secreto. Eu também condeno, a maneira que é agora. Está sendo publicizado esse orçamento, que tem 36 bilhões... Está sendo publicizado como era antes. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso... Obrigado, Janones. Tá muito bom aqui. Só pra constar, esse vídeo é desse ano, tá? 2022. Só
Pra quem não entendeu, o seu Janones está falando que o orçamento secreto, como é hoje, é muito melhor do que era na época do PT, que eram os ministros que ficavam com dinheiro para ficar negociando as roubalheiras do PT. Palavras do Janones, não minhas. Só que aí chegou a vez do Nine responder sobre o Petrolão. E você sabe o que ele respondeu? Ele não respondeu. Nine fez igual o Godines no fundo da sala. Só que assim, seu Nine, todo mundo percebeu? E o terceiro ponto Everest foi Dona Patrícia Campos Melo, condenada por fake news. Sim, isso aconteceu. Perguntando para os candidatos sobre fake news. Aí o Nine vem com blá blá blá. Bolsonaro já teve 36 ações aceitas no TSE contra ele por fake news. E isso é verdade. Decisões até interessantes, né? O TSE proibiu o Bolsonaro de chamar o Nine de Lalau, mas deu autorização pro Nine chamar o Bolsonaro de genoemicida. Isonomia, imparcialidade, a gente vê por aqui. Só que aí o Biruliro me aparece com uma folha com a decisão de Alexandre de Moraes primeiro, porque eu não duvido nada que venha aí uma dinastia. Lembra? Datada de ontem, mandando o PT apagar vídeos por compartilhar fatos sabidamente falsos. Ele estava se referindo ao negócio das venezuelanas, onde a campanha do Nine recortou um trecho de uma fala inteira e criou uma narrativa horrorosa, digna de quem tá perdendo e tá desesperado. E o Nine teve que ouvir calado. Xande, meu best, dando decisões favoráveis ao Bolsonaro, acusando o PT de fake news, e ele lendo isso no debate pro Brasil inteiro ver. Pois é, aconteceu. Em canal aberto. Segundo round todinho do Bolsonaro, com o Nine mexendo as mãozinhas igual o Sr. Burns dos Simpsons. Muito cosplay de Sr. Burns. E foi assim que chegamos ao terceiro round, meu amigo. Que vergonha alheia que eu senti do Nine. Dó não, viu? Hora nenhuma, foi só vergonha alheia mesmo. O negócio é que nem a mídia passou pano, porque segundo seu Josias do UOL, Bolsonaro emparedou o Nine, que não conseguiu sair, ficou repetindo frases decoradas e... Deixa eu me acalmar aqui pra não sair dando spoiler do que eu vou contar agora. Dessa vez foi o Bolsonaro que começou falando. Nine, por que você não responde sobre o Petrolão? Os delatores devolveram bilhões da roubalheira. E foi citado não só as pessoas físicas que devolveram os bilhões. O cara foi citando também as empresas do Petrolão que devolveram mais bilhões ainda, sabe? Do suco de corrupção da era PT. Bolsonaro emendou na sequência que se na sua cidade, e ele citou especificamente a minha cidade, Belo Horizonte, não tem metrô, que tem promessa de ampliação há décadas, é porque o PT preferiu contribuir com o metrô da Venezuela. Com o nosso dinheiro. A gente pagou para a Venezuela ter metrô e a gente não tem. Olha que sensacional. Mas você sabe o que é mais legal de tudo nisso aí? Menino, você não faz ideia. Sabe qual foi a empresa contratada para fazer o metrô da Venezuela bancado por você? A Odebrecht. Que teve Marcelo Odebrecht em seu depoimento apontando o próprio Nine como o maior beneficiário do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E o Bolsonaro ainda terminou a fala dizendo que é claro que o Nine mandava dinheiro lá pra fora em obras nos países dos presidentes / ditadores amigos. Afinal, parte desse dinheiro voltava pro bolso do próprio Nine. Em resposta, Nine dava risinhos de nervoso, dizendo que quando o Bolsonaro era deputado, fazia discursos maravilhosos sobre ele. Aí foi a vez do Bolsonaro rir. Toma aí uma foto do Bolsonaro elogiando o Nine no Congresso no ano de 2005. E é aquele negócio, né? Uma imagem derruba 2 minutos de narrativa assim, ó, pá, acabou. Nine também não apresentou nenhum plano de governo, ou seja, ele não vai contar para a população como deseja governar para depois não ter que passar carão para explicar por que ele fez tudo ao contrário, como ele inclusive já fez uma vez. Nós tivemos um grande problema político. Sobretudo com a nossa base, quando nós tomamos a atitude, sabe, de fazer o ajuste que era necessário fazer. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato,
sabe, conhecido de 204 milhões de habitantes e conhecido da nossa querida presidente Dilma Rousseff. Fato, isso é um fato. Prometi uma coisa, entreguei outra. Aconteceu, gente. Acontece todo dia. Só que aí ele ficou esperto. Dessa vez ele não vai apresentar plano de governo, não vai prometer nada, tá? É isso aí. Boa sorte. Só que aí o Bolsonaro veio e fez outra pergunta simples. O Nine não apresenta seu plano de governo, não apresenta quem serão seus ministros, porque ele tá barganhando com partido político, negociando cargo. Diz aí pro Brasil, Nine, quem vai ser o seu ministro da Economia? E aí, você sabe o que o Nine respondeu? Não respondeu. De novo, ele fez o Godines. Tentando responder diretamente a pergunta sobre quem seria o seu ministro da Economia, Nine começou a falar da Amazônia. Tipo, é exatamente isso que o Bolsonaro perguntou, né? Só que nada a ver. Mas essa situação resultou num momento maravilhoso, porque o Bolsonaro pega o Nine e fala com um sorrisinho: fica aqui, fica aqui. Bolsonaro, olhando para a câmera ao lado do Nine, pediu para a galera dar um Google para pesquisar o tamanho do desmatamento entre 2003 e 2006 e depois que desse um Google de 2019 a 2022. Menino, na hora eu lembrei do post do próprio Nine que dizia o seguinte, abre aspas: a trágica gestão ambiental de Bolsonaro bate recorde de desmatamento. Ao contrário dessa política de destruição, Nine propõe um futuro com proteção, desenvolvimento e uma autonomia da Amazônia. E pá, meteu lá o gráfico de recorde do negócio desmatado tudo a partir de 2017. Um adendo importante aqui que dentro do debate o Bolsonaro jogou na cara do Nine, né? Tipo, meu filho, você tá prometendo compartilhar os trem tudo da Amazônia com o mundo. Sabe? Todo mundo vai ter acesso. Será que é por isso que tem muito presidente doido pro Nine ganhar? Será que os caras estão achando que vão ganhar uma beirada daquilo que nem a gente pode pegar? Será? Tá, voltando aqui no post de Twitter do Nine. Em resposta a isso, Felipe Martins foi lá no post do próprio Nine e disse o seguinte, abre aspas: por que esconder o período que você estava no poder, quando os números do desmatamento chegaram a ser mais que 5 vezes piores que os atuais? Como que 5,474 mil quilômetros quadrados pode ser recorde se você chegou a 27,7 mil quilômetros quadrados de devastação só em 2004, segundo o PRODES? E aí o Felipe também foi lá e pá, meteu o gráfico que mostra a parte que o Nine omitiu na postagem dele. E só para constar, o projeto PRODES, ele realiza o monitoramento por satélite do desmatamento de corte raso na Amazônia Legal e produz desde 1988 as taxas anuais para avaliação. Mas então, meninos, vocês sabem o que foi que aconteceu nessa postagem toda aí? O que vocês viram, né? Já teve um spoiler. O Nine apagou a publicação. É vergonha que fala, né, meu filho? Devido a esse bate-papo, rapidamente o Google entrou nos assuntos mais comentados da internet. Todo mundo dando um Google. Mas Bolsonaro emendou essa fala e já foi logo na sequência dizendo que pegou um Brasil endividado, quebrado pela roubalheira, que o Brasil em 2022, mesmo após a pandemia e o conflito na Rússia, passou de 13ª para a 10ª maior economia do mundo e finalizou dizendo... E aqui eu vou abrir aspas. Quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você tá olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade os professores. Fecha aspas desse pau. Lembrando que nesse mesmo debate, o Nine disse que se for preciso, professor vai trabalhar sábado e também trabalhar no domingo. Você duvida? Nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores que sabem trabalhar de domingo, que sabem trabalhar de sábado, para que sabem trabalhar de domingo, que sabem trabalhar de sábado. Pronto, você ouviu da boca dele. E aí eu gostaria muito da opinião especializada sobre qual é o regime qualificado para quem trabalha de segunda a sexta e tem acréscimo de trabalho no sábado e domingo na sua jornada. Alguém aí sabe? Vocês me contam aqui nos comentários. Essa pauta da educação, aliás, foi muito ruim pro Nine, porque ele virou pro Bolsonaro e falou assim, porque a questão da educação, o pessoal já era analfabeto e aí ficou pior. E aí o Bolsonaro falou, muito bem, Nine, agora você tá falando a verdade, porque o que era
era o seu governo. O pessoal saiu analfabeto do seu governo. Nossa, velho. Mas enfim, né, Nine lá no modo desespero, disparou a dizer que vai criar ministério disso, ministério daquilo. E pra quem não lembra, os ministérios eram onde o PT alocava os partidos para obter a tal da governabilidade. Aliás, criou vários deles ao longo dos anos, dando o seu dinheiro para político administrar da forma que achasse melhor, por pura conveniência política. Pois é, lá em 2016 o Estadão já nos contava que 18 ministros da era PT eram investigados por corrupção. Vocês não lembram quem eram os ministros do Nine? Cara, tem uma lista de famosos. Gedel Vieira Lima, o cara que alugou um apartamento para guardar uma pilha de dinheiro vivo, 51 milhões para ser mais exata. Seu José Dirceu, o Antônio Palocci. Só gente bacana, né? Ouvindo isso, Bolsonaro disse, abre aspas, claro, Lula, para você quanto mais ministérios, melhor. Fecha aspas. E aí o Nine sentiu o golpe. Entrou no modo turbo de frases desconexas, promessas sem fundamento, agitação da mão, sabe? Não parava de um lado pro outro, sabe? E tava aqui, depois ia embora. Só que aí o Bolsonaro foi lá e pegou ele no dente. Perguntou pro Nine se ele era amigo do seu Ortega. Aí o Nine respondeu. Oi? Bolsonaro foi lá e perguntou de novo. Você é amigo dele? E o Nine já gago não respondeu. Pela terceira vez, Bolsonaro perguntou. Você é amigo dele? Pela terceira vez, Nine encarna o Godines. E aí o Bolsonaro foi lá e fez a única coisa que lhe cabia fazer, né? Deitou o cabelo. Bolsonaro apontou um a um quem são os amigos que andam com o Nine no recreio. Tipo seu Alberto Fernandes, que levou a Argentina a uma inflação de 100%. Seu Petro, da Colômbia, que foi à ONU pedir a legalização da farinha de trigo. Seu Maduro, que ainda ontem foi noticiado que jornalistas da Venezuela denunciavam o fechamento pelo Maduro de 46 estações de rádio, que além de fechadas, tiveram seus equipamentos apreendidos. Gente, me deu um déjà vu aqui. Que sensação que isso já aconteceu recentemente, perto da gente. Polícia invadindo casa de pessoas, apreendendo equipamentos de comunicadores independentes. Só que eu não me lembro onde que foi que isso aconteceu, sabe? Não me recuerdo. Alguém lembra? Em resposta, Nine disse que quem deve resolver os problemas da Venezuela e da Nicarágua é o povo de lá. Mas, Nine, fica aqui a pergunta, né? Como é que um povo que não tem como se defender pode derrubar um ditador? É difícil, né? Aliás, tanto Vera Magalhães quanto Josias do UOL declararam que o Nine não consegue se colocar contra os ditadores. O seu Josias disse que ele não consegue entender o porquê que o Nine faz isso. Eu conto ou vocês contam? Melhor vocês contarem. Aí, como o Nine gastou o tempo dele no modo desespero, Bolsonaro falou por 5 minutos, sem interrupção, e eu recomendo fortemente que você assista a íntegra desses 5 minutos. O presidente terminou sua fala dizendo que Nine deveria ficar em casa e não tentar voltar à cena do crime, parafraseando o vice do Nine, Geraldo Alckmin. Nisso, como o Nine teve que assistir 5 minutos de macetada, ele pediu direito de resposta. 2, na verdade, mas apenas um foi concedido. E ele conseguiu 1 minuto para se defender. E acredite você ou não, ele usou parte desse 1 minuto para criticar a pessoa que não deu direito de resposta a ele do segundo momento, porque ele achava que merecia os dois e que ele ia entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal para discutir isso aí. Ei, eu não tô brincando. Foi tipo... Ah, você não vai me dar, não? Não vai me dar, não? Ô, mãe! E aí, como ele gastou o tempo do direito de resposta para falar essa bobagem, ele acabou por praticamente não falar nada. Galera, o negócio foi tão surreal que nem os jornalistas conseguiram passar pano. Os caras engoliram o choro e tiveram que admitir que Nine não tava numa noite boa, sabe? Nine saiu tão furioso do debate que ele passou direto por Janja e saiu xingando seu assessor, dizendo que você não sabe de porcaria nenhuma. Na verdade, ele disse um palavrão, mas como eu sei que nós temos crianças em casa, eu disse porcaria, mas foi um palavrão. E o resultado dessa exposição negativa às vésperas da eleição foi a seguinte. Nine sinaliza que faltará nos próximos debates, mas confirma presença na Globo. Quem sabe tio Bonner te dá os 2 direitos de resposta, né, meu filho?
Como minhas considerações finais, eu peço que vocês excluam Bolsonaro e Nine nesse momento e deixem apenas suas pautas. Reflitam sobre os caminhos que trilharam nossos vizinhos que optaram pela esquerda. E eu não consigo acreditar que é isso que você deseja para o seu futuro e o futuro dos seus filhos, que é o que está em jogo aqui. Meu canal segue desmonetizado por ordem do TSE há mais de 1 ano, sem que eu tenha acesso a que eu sou acusada. Isso parece democracia ou algo minimamente justo para você? Aliás, ontem o PT pediu a derrubada de todos os meus perfis até o fim do segundo turno. Pois é. Para quem gosta do meu trabalho, eu peço que você considere entrar para a família, porque com 10 bonouros por mês você me dá uma mega moral nesses tempos muito sombrios. E para quem se interessar, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou do debate? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreva e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!